Saudações, pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao início do nosso canal. Estamos começando aqui com o primeiro vídeo e eu quero trazer um conteúdo sobre carros, um conteúdo automotivo para vocês. Eu quero abordar principalmente assuntos referentes aos carros que eu tenho na garagem. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o desempenho dos carros. Vamos falar sobre consumo, sobre a manutenção, né? Como eu faço a manutenção dos meus carros, como que eu lido, né, no dia a dia com eles, enfim. Nós vamos abordar aí vários assuntos. E eu gostaria aqui de já comentar com vocês quais são os carros que nós temos, né? Então, acho que o primeiro carro, nós já vamos iniciar falando dele, né? Up TSI. É esse carro aqui, é o carro que eu uso no dia a dia. É um carro que eu venho usando aqui pro dia a dia mesmo. Então, todo dia está em funcionamento o carro. Nós temos um Virtus 170 TSI 2024. O Virtus nós já usamos apenas para viagens mais longas, quando a gente quer mais conforto, quando a gente quer usufruir do porta-malas, né? Então é um carro automático também. Então, quando a gente quer mais conforto, utilizamos o Virtus, principalmente em viagens mais longas, né? E temos um Gol G2, né? O famoso bolinha. O Gol G2, eu falo que é a minha relíquia, né? O carro, porque ele era o único dono, pertencia a um senhor da nossa cidade, e ele veio a falecer. E nós compramos o carro da esposa dele. E eu venho tentando conservar aquele carro da mesma forma que esse senhor conservava, né? Ele tinha o maior carinho, o maior cuidado com o carro. E eu venho conservando aquele carro todo original. Então é a nossa relíquia e não vendo aquele carro por nada, certo? Esse aqui eu não acho que eu esqueci de falar, mas ele é 2020, né? Trata-se da versão Connect. Então o Up TSI. Então vamos lá, eu gostaria de introduzir, iniciar esse canal. Então já apresentei aqui o carro para vocês, os carros, né, que nós temos. E eu gostaria de iniciar contando um pouco sobre a história do Up TSI, quando iniciou, quando terminou, né? O Up, Volkswagen Up, iniciou aí os primeiros projetos, esboços em meados de 2009, 2010. Já se tinha um carro conceito, né? Um carro que seria pequeno, uma motorização pequena, um carro para ser econômico, eficiente, né? Que tinha uma boa economia, baixas emissões de poluentes e que tivesse um bom desempenho. Um carro para ser urbano mesmo. E aí, em 2011, é que foi ter o lançamento desse carro, né? Lá na Europa, lá na Eslováquia, foi o lançamento desse carro aqui. E ele veio com a motorização 1.0 MPI, né? Que é uma motorização aspirada. E rendia aí seus 60 cavalos, até uns 75 cavalos, era o que rendia nesse carro aqui. E depois, em 2012, 2013, eles lançaram uma versão chamada de EcoUp lá na Europa. A EcoUp tratava-se de um carro um pouco mais ecológico. Era a mesma motorização, só que rodava no GNV, certo? Rodava no GNV esse carro lá, o EcoUp. E aí no Brasil, nós tivemos o lançamento dele, se eu não me engano, em fevereiro de 2014. Foi o lançamento desse carro aqui no Brasil. E ele veio com a mesma motorização, né, 1.0 MPI, né, o aspirado. E só que essa motorização, ela iniciou no Volkswagen Fox Blue Motion, né? Antes do Up aparecer aqui no Brasil, essa motorização já estava equipando o Fox Blue Motion. Então, inicialmente o Fox tinha a motorização 1.0 4 cilindros. E aí a motorização MPI estreou nele, né? 3 cilindros, 1.0 3 cilindros. Então nós já tinha
já foi visto que essa motorização 3 cilindros, ela rendia aí um pouquinho mais de potência, né? Tinha um desempenho melhor e a economia também de combustível era melhor. Então aí o Up já iniciou aqui no Brasil com essa motorização 3 cilindros, né? E aí em 2015, julho de 2015, foi o lançamento do motor TSI no Volkswagen Up aqui no Brasil. Então essa motorização não iniciou no Up lá na Europa, iniciou aqui no Brasil, né? Na verdade, o motor TSI no Brasil iniciou no Volkswagen Up. Lá na Europa nós já tínhamos, né? O Polo, o Golf, eles já rodavam com o motor TSI. Mas aqui no Brasil começou com o Up. E quando foi falado sobre esse motor, né, já se esperava que fosse um motor que renderia muito bem nesse carro, né? Porque o Up ele tinha menos de 1 tonelada, né? E os números eram basicamente números de 1.6, 105 cavalos, 16,8 de torque, eram números aí de carros 1.6, né? Então já se esperava que o carro tivesse um desempenho muito bom, e realmente tinha, e ele andava basicamente como um 2.0, né? Era nem como um 1.6, né? Tinha desempenhos aí de 2.0, então chamou muito a atenção, né? Esse carro aqui, depois do lançamento, chamou muita atenção. E deixa eu só arrumar aqui, pessoal. Então o carro lançou, né, em 2015 essa versão TSI aqui no Brasil, e depois essa mesma motorização começou a equipar lá na Europa também o Up. Então lá começou a ter as versões TSI também. E aí foi um sucesso, né, aqui no Brasil. Já começou preparadores já começaram a desenvolver mapas para esse carro. Então e outra coisa, outro detalhe importante, né? Foi tão bom esse motor aqui nesse carro porque ele inaugurou, né, podemos dizer assim, ele inaugurou o downsize aqui no Brasil, porque depois esse motor TSI começou a equipar toda a gama Volkswagen, né, todos os carros Volkswagen, então Virtus, Polo, né, depois os demais carros, né, Nivus, T-Cross. Então inaugurou aqui no Brasil essas versões downsize, e depois começou, as outras montadoras começaram a trazer motorização 1.0 turbo para os demais carros também. Então depois veio Chevrolet, Hyundai, né, e assim por diante. Hoje temos Peugeot, Fiat, todos com motor 1.0 turbo, e já equipa até mesmo SUVs, né, como o Nissan Kicks, por exemplo, já é equipado com motorização downsize. Então o Up, podemos dizer que foi o privilegiado, né? Iniciou nele aqui essa motorização. E nós tivemos muitas versões TSI, né, do Volkswagen Up. Uma delas foi o Speed Up, né? Uma versão que eu considero a mais bonita de todas, né? Na primeira versão do Up já tinha essa Speed. Era com um toque mais aventureiro o carro, né? Enfim, aventureiro não, esportivo, né? Tinha o Cross Up também, que aí sim era mais aventureiro. E nós tivemos depois o facelift do Up em meados aí de 2018. Aí nós tivemos a versão Pepper, essa digamos que foi a mais cobiçada, né? Porque tinha mais opcionais, tinha um apelo esportivo com detalhes em vermelho. Na Europa nós tivemos muito mais versões do Up. Uma delas é a GTI, que a GTI sim tinha um apelo totalmente esportivo, vinha com câmbio de 6 marchas, vinha com mais potência, né? Vinha com 115 cavalos e 20 de torque, e rodas aro 17, suspensão retrabalhada. Então o GTI lá na Europa, o interior, né, com o volante do GTI, os bancos xadrez, fez muito sucesso. Aqui pro Brasil nós não tivemos a GTI, né?
Só tivemos a versão Pepper, que tinha os detalhes em vermelho, tinha mais opcionais. Bom, pessoal, e aí, só que aí o Up começou a ficar um pouco inviável, o preço começou a subir demais, né? Começou a ficar caro aí a sua produção e aí começou a não compensar mais, né? O Up começou a ficar, o preço já páreo com outros carros, como por exemplo o Fox, né? Que não oferecia um desempenho como ele, uma economia como ele, mas tinha um acabamento melhor, espaço interno melhor, né? Um carro mais confortável. E aí o Up começou a perder espaço, né? Começou a perder espaço. A concorrência também tinha carros aí que poderiam oferecer mais conforto. E aí foi começando a ficar inviável. E aí a produção aqui no Brasil parou em 2021. Parou em 2021 e na Europa parou em 2023. Certo? Foi os últimos modelos do Up. Aqui no Brasil, o modelo 2021 só poderia carregar 4 pessoas. O passageiro aqui do meio, do banco de trás, ele não poderia mais ter, né, passageiro. Então perdeu espaço, uma pena, né, porque essa motorização, né, o Up TSI, eu tava falando lá atrás, foi muito interessante porque nós tínhamos, em relação ao motor MPI, o motor TSI era totalmente diferente. Então o motor, desde o bloco, a virabrequins, biela, o pistão, tudo era diferente. Não era só uma turbina que colocaram, não, o motor era totalmente moderno. Até mesmo o sistema de injeção já era sistema de injeção direta. Então era um motor muito moderno para o carro mais básico da Volkswagen, né? Injeção direta de combustível, totalmente diferente do que a gente via em carros populares, né? Injeção direta era normal ver em carros mais premium, né? E começou aqui no Up. E aí puderam comprovar através de testes, até mesmo do Inmetro, que o Up ele conseguia ser o Up TSI, versão TSI, conseguia ser mais econômica até mesmo que a versão MPI aspirada. Então eles conseguiram 62% de potência de torque a mais do que a versão aspirada e uns 20 e poucos % a mais de potência, e o Up conseguiu ficar mais econômico na versão TSI. Então o objetivo da eficiência que era esperada no Up TSI conseguiu, né? A Volks conseguiu o objetivo final, que era essa eficiência. Então, pessoal, essa foi a história bem resumida para vocês, né? Bem resumida para vocês. Aqui comentamos, né, o motivo da fabricação desse carro, a história dele, que foi bem curta, infelizmente, né? Eu mesmo esperava que esse carro tivesse uma vida um pouco mais longa aqui. E agora já estou chegando aqui no meu destino final. Rapidinho, já estou voltando. Vou ficar um minutinho aqui e já vou voltar. E nós vamos voltar falando sobre como eu comprei esse carro, o que eu procurei na hora de comprar, né? Como que foi para comprar. A gente vai comentar um pouquinho a respeito disso com vocês, certo? Vou ficando por aqui. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês todas essas informações de uma maneira clara. E aí a gente se encontra aí no próximo vídeo. Beleza? Vou indo nessa. Fui!